E o assunto agora é segurança. Na hora de programar uma viagem com as crianças, pais e responsáveis devem ficar atentos aos documentos que garantem não só o embarque dos pequenos, como também a proteção deles. A gente conversou aí com a advogada Renata Roman, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Minas Gerais, que falou sobre o assunto. Acompanhe. Renata, qual que é a documentação a ser apresentada quando a criança viaja acompanhada pelo pai e pela mãe? Nesse caso, a única documentação exigida é a documentação de identificação da criança, que pode ser carteira de identidade ou a certidão de nascimento. E no caso em que ela viaja, mas acompanhada apenas de um dos responsáveis ou por algum outro parente, é preciso de alguma autorização, talvez uma autorização judicial? Nesse caso a gente precisa fazer uma distinção, porque se for uma criança viajando com um dos pais ou com tios, avós ou irmãos maiores, não precisa de nenhum tipo de autorização para viagem nacional. O adolescente, ou seja, com 12 anos ou mais, que viaja em território nacional, não precisa de nenhum tipo de autorização, mesmo que esteja desacompanhado. Em caso de viagem internacional, independente de ser criança ou adolescente, se estiver viajando desacompanhada ou acompanhada de apenas um dos pais, vai precisar de uma autorização. Nesse caso, tem uma autorização específica no CNJ, que é um formulário que deve ser preenchido pelos pais e a firma deve ser reconhecida. A doutora mencionou que não é preciso uma autorização judicial. Em qual situação especificamente essa autorização judicial é exigida? A autorização judicial é exigida no caso de criança ou adolescente que viajem para o exterior acompanhado de estrangeiro residente no exterior. Nesse caso, precisa de autorização judicial. E tem alguma diferença, então, entre criança e adolescente? Os dois casos podem viajar absolutamente sozinhos? Pode viajar absolutamente sozinho. Aí, com essa autorização específica. No caso de viagem nacional, pode ser uma autorização normal, feita em casa, só com a firma reconhecida. E no caso da viagem internacional, que é essa que é específica do CNJ. Ok, muito obrigado. E agora você vai conhecer uma história muito interessante, com um percurso cheio de desafios e conquistas. Um itabiritense que, mesmo depois de se aposentar da magistratura, continua colaborando com o melhoramento do funcionamento da Justiça Mineira. Acompanhe. Serei de você confidente e fiel, se teu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A leitura emocionada dos versos de O Caderno do cantor e compositor Toquinho diz muito sobre uma pessoa especial para Thaisa e mais sobre o momento em que lhe foi apresentada a canção. A primeira formatura escolar, quando o personagem principal dessa história entoou-a acompanhado por um violão. E lá está ele, também cantarolando a melodia tão simbólica para a família. La 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 la. É muito fácil vê-lo envolto pela música, seja em um solo ao violão ou acompanhando a filha Isabela ao piano. Esse ser reconhecidamente musical é José Antônio Braga, desembargador Braga para muitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas quase sempre Zezinho, filho de Dona Hilda. Para os familiares, amigos e conhecidos, pode ser também o esposo da Ana Maria, o pai de Thaisa e Isabela, o avô do César, Cezinha, por quem a filha se derrete de admiração. Ele, além de magistrado, inclusive, ele deve se apresentar às pessoas, ele é marceneiro, escritor, ele escreve no jornal de Itabirito, ele é eletricista, conserta tudo, ele
músico, ele canta, faz shows. Então ele é multi e sempre ensinou pra gente o valor da família. O lema dele é ser feliz. Ele fala: se você está feliz, eu estou feliz. Doce e paciente é ele, na visão da filha Isabela. Para ela, a paciência e o ideal construtivista são marcas importantes da personalidade do pai. Essa paciência de construir, ensinar pra gente que construção leva tempo, as coisas não vêm prontas. Ele cobra, ele exige, mas ele te dá muita coisa, inclusive a música. Ele sempre suaviza. Apesar da doçura transmitida por ele, o filho da dona Hilda ficou órfão de pai aos 14 anos. Começou a carreira profissional como contínuo na prefeitura de sua terra. Limpava o chão, levava documentos para serem assinados pelo prefeito e vereadores, servia café para eles e registrava nessa máquina antiga o ponto dos funcionários na chegada e na saída. E à tarde, quando ele chegava, ele também pedia: olha, eu sou o número 18. Então ele se apresentava e eu fazia. Tempos depois foi estudar contabilidade. Trabalhou em bancos e também na área administrativa do setor têxtil e decidiu entrar na faculdade de Direito. Foi eleito vereador e, mais tarde, conquistou a presidência da Câmara. Ingressou na magistratura mineira em 1988. A decisão pela carreira de juiz veio da compreensão de que recebera o dom e a missão para auxiliar na decisão de demandas. Fiz o concurso para o que eu gostava, que era para decidir. Como advogado, eu tinha que ser parcial, mas a minha vocação era mais a imparcialidade. Gostava mais de resolver o conflito do que, na verdade, eternizar ou ganhar ou perder. Além de se dedicar aos processos madrugadas a fio, em alguns momentos ele abriu mão dos protocolos para tomar decisões mais acertadas, como ocorreu em um processo que discutia a paternidade de uma criança. E durante a audiência, o Braga resolveu ouvir a criança. Não estava previsto no rol, mas é a liberdade que o juiz tem para ouvir as testemunhas. E ele convidou a criança que entrasse. E aquele infante de 10, 11 anos entra na sala, vai sentar-se e eu pergunto: mas você não vai cumprimentar ninguém? E aí ele estende a mão para o Braga, estende a mão para o promotor de justiça, estende a mão para o advogado e para o pretenso pai ele estende a mão e toma a bênção. A bênção, pai. E ele, no subconsciente, responde: Deus te abençoe, meu filho. O registro deste fato fez com que desarmasse toda aquela expectativa jurídica. Não há nada mais sagrado nesse mundo do que o pai reconhecer o seu filho como um elo entre o Criador e o criado. Então, encerrou-se a audiência. Essa sensibilidade para encontrar soluções marcou a servidora Ana Cláudia Junqueira. Ela iniciou a carreira de psicóloga judicial quando foi trabalhar no Fórum de Sete Lagoas, tendo José Antônio Braga como juiz. Às mãos deles, chegou o caso de um menino que já havia passado por 2 famílias candidatas à adoção, quando decidiram buscar um casal de italianos em mais uma tentativa de dar um lar à criança. Com o nosso trabalho de adaptação com esse casal italiano, a gente percebeu uma amorosidade muito grande desse menino e uma carência muito grande desse menino. E que esse casal conseguiu perceber essa carência e conseguiu agir exatamente como a gente trabalhou, eu e o Dr. Braga. Trabalhamos com esse casal para ver exatamente de tirar esse melhor, de trazer esse menino tudo que ele podia devolver de amor para esse casal, e foi isso que aconteceu. Houve situações que muitas vezes não estavam em processos, mas envolviam questões internas dos fóruns por onde passou. O colega de magistratura Pedro Bernardes lembra-se do tato para resolver as discussões mais acaloradas com muita leveza. O que mais me impressionou no desembargador Antônio Braga é a capacidade dele
de observar as coisas e de procurar resolver tudo com bom humor. Essa paz de pensamento cativa parcerias para todas as ocasiões, até mesmo para aquelas em que se envolvem ânimos comuns a uma torcida de futebol. O colega Osmando Almeida, que atuou junto com ele como desembargador, leva esse companheirismo para além dos plenários de audiências. Ele é o meu motorista, porque nós vamos nós dois. Não sei ir ao Mineirão a não ser dirigido por ele, porque ele é seguro, é calmo, não é? É tranquilo. É um irmão, verdadeiro irmão. Tenho por ele uma admiração que ultrapassa a amizade, que ultrapassa o coleguismo. É verdadeiramente uma amizade de irmão. Em 2012, José Antônio Braga aposentou-se no cargo de desembargador, após 50 anos de contribuição previdenciária. Aproveitou 3 anos de descanso, dedicou-se aos hobbies preferidos, montou sua oficina de marcenaria. Em 2015, a convite da presidência do tribunal, voltou à ativa como coordenador executivo do programa Novos Rumos, que objetiva fortalecer a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de internação do paciente judiciário. Sou menino passarinho, com vontade de voar. Sou menino passarinho, com vontade de voar. Uma história motivadora, né, gente? E o Vim TV Notícias fica neste clima. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você. Até mais. Vim TV Notícias. Oferecimento Porto Belo Shop. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros.